Bem, eu tenho duas coisas a falar aqui. A primeira é que no primeiro vídeo sobre esse anime, eu fiquei falando o nome dele errado o tempo inteiro. Eu ficava chamando ele de Eminence of Shadow. Só que não é esse o nome, e sim Eminence in Shadow. É foda que eu só descobri isso depois que o vídeo foi postado. Vocês viram que o meu profissionalismo ele tá em dia, né? E a segunda coisa é que eu não tenho muita ideia do que falar nesse começo de vídeo. Então, caso eu fique falando muito aleatoriedade, por favor, me desculpem. Então, como eu prometi no outro vídeo, eu vou começar a fazer algumas reviews de alguns episódios de Eminence in Shadow. Eu queria ter falado do episódio 5 que tinha saído, mas eu acabei não conseguindo por falta de tempo. Então, para compensar, eu vou fazer uma review bem rápida desse episódio e também do episódio 6. Que vou dizer que foi bem engraçado, hein? A comédia do anime tá bem condizente com o do mangá e também da novel. O episódio começa com o Cid chegando no local onde a Alexia estava enfrentando o Zenon e ela estava prestes a ser morta por ele. E ele, claro, já chega do jeito dele fazendo o discurso que a gente já ouviu e também vai ouvir muitas outras vezes. Então, depois disso, claro, eles acabam entrando no combate de espadas. E por mais que o Zenon ele se esforçasse muito para conseguir derrotar o Cid nem ao menos estava tendo dificuldade naquela luta de espada. E enquanto isso, a Alexia, que era apenas uma espectadora, começou a prestar atenção na esgrima do Cid, percebendo o quanto a esgrima dele era comum. E isso acabou fazendo ela lembrar de um sonho que ela tinha, de ter uma esgrima ideal para conseguir superar a irmã dela. Ela até mesmo conseguia se ver no próprio Cid, porque a esgrima deles era muito parecida e também muito comum. Então, vendo que não teria chance nessa luta, o Zenon ele decide apelar entre aspas pro protagonista, assim como um outro vilão do episódio 2 tinha apelado. Ele toma uma daquelas pílulas que faz com que ele possa superar os seus limites humanos. Mas claro, isso não foi o suficiente para conseguir encurralar o Cid. Mesmo que ele tenha tido todo esse boost, isso ainda não foi o suficiente para ao menos conseguir dar um desafio para ele. O Cid ele nem ao menos usou as espadas dele, ele basicamente deitou o cara na porrada. E querendo acabar com tudo aquilo, ele então decide usar o seu ataque mais forte no Zen. E é aqui onde a gente entra no ápice desse episódio. O nome dessa magia é chamada pelo próprio Cid de Eu Sou Atômico, ou I Am Atomic. Ela só é um pouquinho forte, tipo, só um pouquinho mesmo. Ela só varreu uma cidade inteira da face da Terra. O Cid ele com certeza usou essa magia só pra conseguir se exibir, mas eu acho que foi um puta desperdício, porque pra mim nem precisava ter usado essa magia. Então agora realmente rushando um pouquinho mais esse episódio, porque eu não quero me aprofundar muito. Basicamente já no próximo dia, a Alexia ela contou tudo pro Cid, claro, achando que ele com certeza não sabia de nada disso. E como o cara com qual ela ia se casar acabou morrendo, eles não precisariam mais continuar com esse relacionamento falso deles. Mas, é claro, a garota caiu no charme do protagonista. E por isso mesmo ela acabou dizendo que eles até que podiam continuar com esse relacionamento deles. E até mesmo tornar genuíno. Mas aqui o nosso protagonista ele não cai na tentação das mulheres. E ele simplesmente só recusa esse pedido da garota. Que basicamente resulta nisso aí. Episódio 6. Então depois de toda essa confusão que ele acabou se metendo, os amigos do Cid acabam perguntando pra ele se ele conseguiu aproveitar e fazer algumas coisas com Alex. Mas claro, ele acabou não fazendo, tanto que ele nem ao menos tem interesse nela. Isso acabou deixando os amigos dele bem decepcionados, porque o cara ele não aproveita quando basicamente a oportunidade tá na frente dele. Mas eles decidiram fazer uma pequena proposta pra ele, já que segundo eles ele era um covarde. E essa proposta era eles visitarem um lugar chamado Mitsugoshi, uma loja que acaba vendendo várias iguarias, e entre elas tem o chocolate. Algo que, mesmo que esse mundo não seja medieval, é meio suspeito esse tipo de comida estar nesse mundo. Tanto que isso até mesmo acabou conquistando a atenção do Cid. Então, eles decidiram ir até esse lugar para poder comprar alguns chocolates. Mas, quando eles chegaram no local, vamos dizer que a fila é quase como a fila de um cinema quando lança novo filme da Marvel. Tinha muita gente, e o tempo de espera era literalmente 80 minutos. Então eles iam passar muito tempo lá. E isso acabou deixando eles meio receosos, porque tem alguns boatos de que anda tendo assassinatos durante a noite. E se eles ficassem 80 minutos logo quando tá anoitecendo, obviamente eles poderiam ser as próximas vítimas. E assim como a Mitsugoshi, esse assunto de um assassino também acabou chamando a atenção do Cid, mas ele não conseguiu muitas respostas dos amigos dele. E bastou ele encostar o pé naquela fila, que a mesma mulher que tinha divulgado que ia demorar tudo aquilo de tempo na fila, acabou chamando o Cid para ele fazer uma
pesquisa, segundo ela. E durante o caminho até essa tal pesquisa, o Cid conseguiu perceber que a Mitsugoshi realmente vendia e também tinha várias coisas que pareciam ser muito do mundo dele. Porém, isso não era à toa, porque quando ele chegou numa sala, ele percebeu que uma das responsáveis por criar essas coisas do mundo dele era uma de suas subordinadas, e essa era a Gama, uma das subordinadas que ele mais ou menos acabou passando algumas coisas do mundo dele pra ela. Ele passou de um jeito muito porco, só que por conta da inteligência dela, ela conseguiu reproduzir tudo o que ele passou pra ela. E aí nós somos mostrados ao que, vamos dizer, torna especial a Gama. Ela é uma pessoa muito inteligente, mas como eu posso dizer, ela é meio desastrada. A física meio que luta contra ela e faz ela cair de todo jeito possível. E acredite, essa não vai ser a única individualidade da subordinada não. As próximas tem umas coisas que também te faz rir um pouquinho. Então a Gama, ela explica tudo o que ela tem feito para conseguir dinheiro o suficiente para conseguir sustentar o Shadow Guard, que como eu disse é reproduzindo todas as coisas ao qual o Cid já ensinou a ela. E isso deu tão certo que ela conseguiu mais ou menos 1 bilhão de zenis. Um dinheiro grande o suficiente que fez o Cid quase perder o controle onde ele estava. Só que a situação engraçada não é que ela conseguiu tudo isso de dinheiro. O que é engraçado é que ela conseguiu tudo isso de dinheiro e praticamente nada foi pro Cid, mesmo que ela esteja usando coisas que são dele. Então tipo, ela foi meio sacana? Foi, só que indiretamente, porque aquele dinheiro era pro Shadow Garden. Mas levando em conta o quanto que o Cid sofre para conseguir dinheiro, eu acho que ele tem total razão se ele ficasse meio irritado com isso. Então, depois de praticamente jogar na cara do próprio chefe que tá ganhando dinheiro mais do que ele por causa da sabedoria dele, a Gama começa a fazer um relatório sobre uma organização que está matando pessoas em nome da Shadow Garden. E infelizmente ela só tinha algumas pistas sobre eles. Mas o Cid, cabeça de vento do jeito que ele é, ele acaba relacionando isso a Alexia, já que no outro episódio ela tinha criado a lenda urbana do assassinato sem corpo. E por um motivo que eu não entendi muito bem, ele acha que ela era responsável por isso. Então ele basicamente falou: ô, já sei quem que é o culpado. Carai, patrão, tu é foda, viu? E aí, pra terminar com chave de ouro, ele basicamente rouba uma das 300 de milhares de moedas que a subordinada dele tinha. Então, depois de se juntar de novo com seus amigos, ele sai correndo junto com eles, desesperado, porque já tava no toque de recolher. Só que durante o caminho, ele acabou sentindo que estava tendo uma batalha por perto. E é aqui onde ele faz a medida mais desesperada possível para despistar os amigos dele. Ele basicamente tinha que ir no banheiro. Eu não sei se tem muito problema eu falar isso aqui no YouTube, mas ele basicamente queria soltar o barrão. Sim, essa foi a desculpa dele. Ele poderia ter feito qualquer outra desculpa, mas ele decidiu fazer essa. E os amigos dele, completamente compreensíveis, deixaram ele pra trás. Afinal, a gente tá falando de um assunto muito sério aqui, não é? Então, indo até o local da luta, ele vê que a Alexia está lutando contra alguns falsos membros da Shadow Garden. E ela acabou tendo uma pequena dificuldade contra eles, já que eram 3 contra 1, e ela estava prestes a perder, tanto que ela até mesmo acabou sofrendo um machucado muito grande. E o Cid, vendo a situação dela, logo chegou para intervir na situação, e ele já acabou matando um daqueles 2 soldados. E os outros 2 acabaram vendo que ele realmente era problema e decidiram fugir. Mas eu acho que eu não preciso nem dizer qual que foi o destino deles, não é? Com a ajuda de uma subordinada nova chamada Nu, eles acabam pelo menos deixando um soldado vivo para conseguir informações dele, para assim saber qual que era o objetivo dessa Shadow Garden falsa. E aí logo depois disso é mostrado um tal de cavaleiro misterioso que parece ser o líder disso tudo, mas ele só é mostrado de relance. E aí no dia seguinte, já no trem, infelizmente a situação do Cid de ontem acabou se espalhando. Isso com certeza não ia fazer muito bem para a imagem dele, mas ele sinceramente não tá nem aí para isso. E esse dia seria bem importante para os amigos dele, porque graças aos chocolates que o Cid conseguiu, eles iriam dar esses chocolates para garotas que eles gostariam, para assim, obviamente, conseguirem uma namorada. Só que isso não acabou muito bem, porque um acabou dando chocolate para uma mulher que já tinha um noivo, e o outro com certeza acabou tomando muita porrada. Nem ao menos foi mostrado isso, mas a gente sabe muito bem qual que foi o destino dele. Já o Cid, que claro não tem muito interesse nisso, ele basicamente pensou: tá, eu vou dar esse chocolate aqui para a primeira mulher que eu ver na minha frente. E ele realmente fez isso. Na primeira garota que ele acabou vendo na frente dele, ele já logo deu o chocolate e já vazou. Sério, a cara de pau desse maluco aqui, olha, meu amigo, vai em níveis absurdos. Porém, essa garota não era uma garota qualquer. Ela era uma aluna que acabou recebendo o trabalho de decifrar um artefato do culto dos diabos.
Diablos, um artefato que acabou sendo perdido no meio daquela luta. Mas não se aprofundando muito nesse assunto, ela acabou ficando meio confusa por ter recebido um chocolate. Ela nem ao menos sabia o que era aquilo. Mas então, um homem que era o pai dela acabou chegando na sala. E vendo que ela acabou recebendo um chocolate de um garoto, ele achou que aquilo era uma demonstração de amor. E de que ela logo teria que responder a essa demonstração do Sid. E aí nesse momento você começa a ficar com um pouco de pena, porque, bem, não é exatamente isso que tá acontecendo, né? E não só isso, como também é mostrado a relação de pai e filha que eles têm. E com essa cena de aquecer o coração, termina o episódio. Infelizmente eu não tenho muito o que falar agora sobre esses dois episódios. Eu queria muito falar como a estrela principal o episódio 5, mas como ele já passou, não teria muito sentido falar sobre ele agora. Só dizer que ele realmente foi um episódio de luta até que bem da hora pra mostrar o potencial da Shadow Garden, e também de novo engrandecendo a cena do I Am Atomic, que eu vou dizer que aquela cena ela realmente me impressionou na primeira vez que eu vi, porque eu realmente não esperava aquela qualidade. E já esse episódio 6 ele serviu mais pra fazer a gente rir, e comigo até que deu certo. Mesmo já sabendo muitas coisas que iam ter, eu acabei rindo um pouquinho. A comédia tá realmente condizente com o anime, e eles estão deixando um pouquinho mais sério as cenas que realmente não dá pra levar muito na brincadeira. Mas é isso. O que vocês acharam desses dois episódios? Gostaram? Não gostaram? Comenta aí, porque eu vou querer saber. Então é isso. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho pra não perder mais um vídeo. Deixa teu like, ele vai ajudar pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.